Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos entrando no capítulo, nos livros de Salmos. São muitos capítulos, nós vamos dividir aqui as aulas em algumas semanas aqui para a gente poder estudar e aprender os ensinamentos de Salmos. E desta semana o tema é O Senhor é o meu pastor. Então eu convido você a ficar aqui comigo até o final e aprender mais sobre o livro de Salmos. Bom, estudaremos os seguintes tópicos. Os salmos nos ensinam a confiar no Senhor. Os salmos remetem nosso pensamento para a vida e o ministério de Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho aí para receber as notificações e deixe o seu comentário aí no final da aula. Bom, sobre Salmos. Não sabemos com certeza quem escreveu o livro de Salmos. Alguns foram atribuídos ao rei Davi, mas para a maioria deles, os escritores permanecem anônimos. No entanto, depois de ler Salmos, podemos sentir como se conhecêssemos o coração dos salmistas, mesmo que não saibamos seus nomes. O que sabemos é que os Salmos eram uma parte importante da adoração entre os israelitas e sabemos que o Salvador os citava com frequência. Nos Salmos, temos uma janela para a alma do antigo povo de Deus. Vemos como eles se sentiam a respeito de Deus, com o que se preocupavam e como encontravam paz. Como crentes hoje, ainda usamos essas palavras em nossa adoração a Deus em todo o mundo. Os escritores de Salmos parecem ter aberto uma janela para a nossa alma e encontrado uma maneira de expressar como nos sentimos a respeito de Deus, com o que nos preocupamos e como encontrar paz. Eu digo que Salmos, nós vamos começar a perceber que Salmos, ele é como se fosse um poema. A partir do momento que você ler Salmos, você vai estar lendo, imaginando que você está lendo um poema. Bom, o primeiro tópico, os Salmos nos ensinam a confiar no Senhor. Os salmos, eles são convites para confiar no Senhor, palavras que descrevem o Senhor, palavras que descrevem paz, força e outras bênçãos que ele oferece. Palavras que descrevem aqueles que confiam nele. É muito interessante. Por exemplo, capítulo 1, versículo de 1 a 2, começa assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, ele já começa a escritura aqui com o pé direito, né? O livro de Salmos. E 3 e 4. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento dispersa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez essa seja a escritura mais conhecida de Salmos, no capítulo 23, versículo 1. E no 2 a 4 diz assim: Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por causa do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. No 26. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha integridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Então, essas são algumas escrituras que eu separei aqui do livro de Salmos, para você ver o quão bonito é este livro.
no versículo 8 do capítulo 26, diz: Senhor, eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Então, aqui em Salmos, a gente aprende também sobre a importância dos templos na nossa vida, como diz a Escritura no versículo 8. Eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. E é nos templos de Deus nós encontramos essa glória de Deus. No 27, o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiarei. No 28, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Espera no Senhor, sê corajoso, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, os salmos, eles eram como hinos para os israelitas. Eles gostavam muito de ler esses ensinamentos de salmos, os israelitas. Próximo tópico, os salmos remetem nosso pensamento para a vida e o ministério de Jesus Cristo. Aqui nós vemos algumas profecias em salmos, que nós vamos mostrar o cumprimento dessas profecias no Novo Testamento. Então, nós vamos começar aqui com a profecia de Salmos no capítulo 2, versículo 1 a 3. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas cordas. E o cumprimento da profecia está no capítulo 4 do livro de Atos, diz assim, e ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu, a terra e o mar e todas as coisas que neles há? Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as nações e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram unânimes contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, aqui o cumprimento da profecia de Salmos. Uma próxima profecia, versículo 1 do capítulo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te afastas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Nós vemos o cumprimento dessa profecia em Mateus, no versículo 45, quando diz, e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mais uma profecia aqui no versículo 22, no capítulo 22, versículo 7 e 8. Todos os que vêm zombam de mim, arreganham os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. E o cumprimento da profecia em Mateus, capítulo 27, no 39, o versículo, até o 42. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam, salvou outros, a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele.
livro de Salmos é um livro do Velho Testamento, contendo uma coleção de salmos, muitos dos quais falam de Cristo. O livro de Salmos é muito citado no Novo Testamento. Davi foi o autor de muitos dos salmos, os quais foram escritos como louvores a Deus. Muitos deles eram acompanhados de música. Próximo e último tópico. Fique aqui comigo até o final, que essa aula está terminando. O Senhor é o meu pastor. Versículo 7 a 9, capítulo 19. São os dois últimos slides aqui para finalizar a aula. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então, não tenho dúvida nenhuma de que se nós guardarmos todos esses ensinamentos em nosso coração, nós teremos aí a promessa de obter a vida eterna. E esse ensinamento, esse conhecimento, essa sabedoria dessas escrituras aqui do livro de Salmos, vale muito mais do que qualquer ouro fino que você possa obter aqui na terra. Bom, a próxima aula é Salmos 49 a 86, e o tema é: eu contarei o que ele tem feito à minha alma. E os tópicos serão: tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Nosso testemunho de Jesus Cristo pode ajudar outras pessoas a virem a ele. Arrependimento significa mudança. Então, por favor, estejam aqui conosco na semana que vem para aprendermos mais ainda sobre o livro de Salmos. Compartilhe essa mensagem, deixe aqui o seu comentário, a sua escritura preferida, o que você mais gostou desses ensinamentos iniciais aqui do livro de Salmos, e eu convido você a estar aqui conosco até a semana que vem, na próxima semana, para aprender mais ainda. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima aula.